Amém? Vamos estar estudando ainda a palavra de Deus para a gente continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Nós paramos no estudo passado, nós estávamos com o slide de número 88. Quase, passou perto. E nós falamos até o item sacrificar. Para que houvesse a produção de fogo, era necessário congregar, restaurar, pactuar, sacrificar. E aí nós falamos da oferta de libação, né? O que é libação? E agora está faltando o último ponto, que é orar. E hoje foi dia de clamor, amém? E nós oramos ao Senhor, amém? Como igreja, todos juntos, isso tem um poder tremendo. Mas nós precisamos fazer uma manutenção da nossa vida espiritual com oração constante. A gente não pode aguardar só a oração na igreja. A oração na igreja tem um propósito diferente. Agora, nós precisamos, para a nossa vida, para a nossa intimidade com Deus, manter uma vida de oração. Então, abra sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler o texto sobre oração, a oração que Elias estava fazendo. Vamos ler os versículos 36 e 38. E aí eu quero pedir para você, quando você puder, você entrar na página lá no YouTube da Levantar, Igreja Levantar e Apolo, pegar a playlist. Tem uma playlist só do estudo do livro dos Reis, outra só dos cultos de quinta-feira, dos cultos de domingo. Bota para tocar, curte e comente. Diga aleluia, glória a Deus, ou obrigada, o que você quiser falar, você faça isso, que você vai estar abençoando outras vidas com essas palavras, tá? E aí, já que eu parei para um anúncio, deixa eu lembrar você que domingo tem Santa Ceia. Amém? Olha para o crente que está do seu lado, diga assim, tem que chegar antes das 9. Se o culto começa às 9, você tem que chegar antes das 9, né? Não sei por que chega atrasado. Não sei. Pergunta, por que você chega atrasado? Responde, eu não chego atrasado, não. Agora, se você chega, responde, por que você chega atrasado? Fica fazendo cabelo. Acorda mais cedo. Não é verdade? Então, vamos ler 1 Reis 18, vamos ler do 36 até o 38. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia. Quanto tempo levou essa oração de Elias? A gente vê aqui a simplicidade da oração de Elias, contrastando com o frenesi dos profetas de Baal. Lembra? Passaram a manhã inteira gritando, dançando em volta do altar, se flagelando, um frenesi completo. E Elias chega com uma oração simples. Por quê?
Porque se existe o poder de Deus, nós não precisamos de ações frenéticas. Não é o nosso frenesi que vai entrar, que vai atrair a presença de Deus. Irmãos, eu não tenho nada contra a manifestação da alegria do Senhor quando o Espírito Santo desce sobre a sua vida. Mas precisa ser o Espírito Santo e não a ação humana. E não o frenesi da carne. Porque quando a gente fica empolgado, a gente pula, a gente salta, a gente né? Quando tem jogo, os fanáticos por futebol, e eles pulam e eles dão uns gritos, nada disso tem problema. Quando a gente está empolgado na igreja, a gente pula, a gente grita, a gente salta de alegria, porque o Espírito do Senhor está presente. Mas precisa o Espírito do Senhor estar presente. Porque a gente vê algumas manifestações que não expressam a presença do Espírito Santo, mas sim o descontrole de uma pessoa, porque o ambiente está quente pelo poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Pergunta para o irmão que está perto de você se ele está entendendo. Agora responde se você está entendendo ou não. Não estou te olhando, não. Agora diz para mim, quem está do teu lado entendeu? Balança a cabeça. Se não, você balança assim que eu vou explicar de novo. Todo mundo entendeu, né? Então, nada contra, irmãos. Quer dar um sapateado? Dá, porque eu gosto, acho isso legal. Mas tem que ser no poder de Deus. Muitos poderes são atraídos por pessoas, por movimento, por emoções. E a gente precisa atrair Deus por causa do nosso coração. Então, aqui, os profetas de Baal estavam ostentando uma espiritualidade elevada para que Baal se manifestasse. Elias fez o quê? Elias chamou a palavra do Senhor. Elias começou orando, chamando Deus do pacto. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Hey, aleluia! Glória a Deus. Deus é um Deus de aliança, irmãos. Elias estava dizendo, Senhor, o Senhor lembra da aliança que fez com Israel? O Senhor lembra desde quando chamou Abraão? Então, é com esse Deus que eu quero falar. É a esse Deus que eu vou me dirigir. Elias começou a chamar a Deus e a chamar a atenção daquela nação. Por quê? Israel levava o nome da nação toda. E, no entanto, ela estava ali dividida. Eram só 10 tribos que se afastaram do Deus do pacto. Deus não quebra a aliança que Ele faz. Nós é que quebramos a aliança que fazemos com o Senhor. Hoje estamos firmes, amanhã não mais. Hoje nos firmamos nas promessas do Senhor. Amanhã estamos tomando decisão em cima do que um homem falou, do que alguém disse para nós, e nossos ouvidos não estavam convertidos ao Senhor. E Elias começa a orar, e Elias começa a desvendar os olhos, não só os olhos carnais, mas os olhos espirituais daquele povo que estava reunido ali. E ele estava dizendo, Deus é um Deus só. É o Deus de Israel desde o início. É o mesmo Deus. E não há outro. Vocês podem querer promover a idolatria, mas não há outro Deus além do Senhor. No versículo 37, ele diz, responde-me, Senhor. Responde-me para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ele estava
pedindo: Senhor, convence esse povo. Mostra a esse povo o que é que eles estão perdendo, se afastando do caminho. E ele estava dizendo para o povo: volta, volta, não continue nesse caminho, volta. A oração de Elias era pedindo chuva. E Deus estava pronto para manifestar o seu poder por causa de uma oração simples, de um homem separado, ungido, consagrado para o Senhor a sua vida. Não importa se você não sabe orar com tanta eloquência. Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o nosso coração, irmão. E vou dizer para você, Deus quer muito abençoar. Deus quer muito manifestar o seu poder, a sua graça, mas nós estamos limitando o agir de Deus. E por causa dessa oração simples, o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. E aí, irmãos, foi o que eu falei. Se era para descer fogo, eles já complicaram porque derramaram água, né? A oferta de libação foi derramada água ali. Então já era complicado pegar fogo na madeira molhada, tudo molhado, o sacrifício molhado, tudo estava encharcado. Mas o poder de Deus foge ao nosso entendimento normal, porque vai dizer que o fogo lambeu até a água. Ué, não é a água que apaga o fogo? Fogo de Deus não, irmão. Fogo de Deus, ele apaga a água, mas ele permanece firme. E aquele grande homem de Deus, naquele dia, ele mostrou que Deus continuava sendo Deus. Vamos ler o versículo 39. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode dizer isso? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que ele estava falando? Vocês estão dizendo que é Baal que controla tudo? Não é não, é Deus. Vocês estão dizendo que é Baal que pode responder? Não responde não, só o Senhor é Deus. Ele estava dizendo: só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E o povo, com toda aquela manifestação do poder de Deus, começou a expressar isso. Elias venceu o desafio. E ali se inicia um movimento de reforma naquela nação. Israel vai mudar por um tempo. O rei vai mudar por um tempo. Mas depois Israel volta para a apostasia. Queridos, quando a gente só vê a manifestação do poder de Deus, a gente até muda. E às vezes é sincera a vontade de mudar. Mas é por um tempo. A gente precisa viver a manifestação do poder de Deus, para que a nossa postura diante do Senhor possa ser permanente. E aí eu estava conversando com uma pessoa, várias pessoas me falam isso, e eu estava falando com a Vanessa, que se mudou para Curitiba, e falei: e aí, minha filha, como é que você está? Já conseguiu a igreja? Nesse período de transição, a gente ficou dando apoio à família. E ela disse: não, pastora, nós conseguimos uma igreja boa, mandou a foto da igreja, o link, as coisas que aconteciam na igreja. Falei: graças a Deus, você vai estar firme, vou mandar a recomendação da sua família para o pastor. Ela disse: pastora, estamos felizes, né? Mas não é a levantai. Eu falei: mas é a igreja de Deus. É a igreja de Deus, mas não é a levantai. Aí eu falei: por que um monte de gente fala isso? Não, eu estou bem aqui, a igreja é boa, mas não é a levantai. Sabe por quê, irmãos? Eu mesma fiquei pensando até eu chegar a uma definição e talvez eu ainda aprimore isso. Porque nós não estamos preocupados só em fazer um bom culto, um bom momento de louvor, que a gente precisa se preocupar isso, um bom momento, uma boa reunião para a igreja unida cultuar o Senhor. A gente está preocupado que isso se torne um estilo de vida seu. Que você seja um adorador desde a hora que acorda até a hora que vai acordar no dia seguinte.
que você leve o nome do Senhor, não importa onde você esteja, que você não venha para a igreja porque você tem um compromisso religioso para cumprir, mas que você tenha o desejo de vir adorar ao Senhor. Que você se congregue porque é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Esse é o estilo de vida levantar, e é por isso que a gente prima por tudo isso que nós fazemos. Nós não queremos ser uma igreja apenas para que venham cultuar ao Senhor, mas para que vivam o culto ao Senhor, a vida do Senhor na sua própria vida. Israel, apesar de um momento de conversão, ele volta para a sua apostasia. E aí aparece o castigo do Senhor. O Senhor libera, e o Tiago pregou mais ou menos isso no domingo. O Senhor libera uma nação iníqua, libera os assírios para chegarem até aquelas tribos e levarem as tribos em cativeiro. Porque se querem ficar em cativeiro, então que assim seja. E os assírios levam as 10 tribos de Israel e aprisionam, e vou dizer para você, irmãos, nunca mais se reintegraram. Não existem mais as tribos em Israel. Todas elas se perderam, as 10 tribos de Israel. Olha o quanto isso é importante na nossa vida cristã. Quando você fizer um voto ao Senhor, quando você se dedicar ao Senhor e disser, Senhor, conta comigo, vou andar contigo, faça isso. Ou então pare de falar. Espere um momento de certeza. Ou então faça como Davi, diga, e quando cair, volte correndo para o Senhor, mas não desperdice a oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós. E Israel rejeitou o que Deus lhe deu. Diga assim, eu não rejeito meu Deus. Eu vou falar para você sobre o sincretismo religioso. Sobre o perigo do sincretismo religioso. Coloca o 91. Sincretismo religioso. O sincretismo religioso é um fenômeno que ocorre quando elementos de diferentes tradições religiosas são combinados em uma única prática ou crença. Essa definição se ajusta ao culto que estava sendo prestado pelos judeus no Reino Norte durante o governo de Acabe. Veja que isso está relacionado com o povo de Deus. A verdadeira adoração foi misturada com a falsa adoração. Então não era tudo falso. Algumas coisas eram segundo a palavra de Deus. E outras coisas foram inseridas porque era bom, porque atraía, porque segurava as pessoas. Então houve uma mistura, diga mistura, do culto judeu com outras crenças. E isso vem acontecendo ao longo da história do povo de Deus, e é uma ameaça. Foi antes, é hoje e continuará sendo. A Bíblia, a vontade de Deus, não pode se misturar a qualquer outra crença. Por quê? Porque Deus responde ao sincretismo religioso. O que é sincretismo? Mistura, diga mistura. Então, irmãos, tem coisa que a gente não aceita na igreja, às vezes porque vai abrir a porta para uma outra coisa. Aí diz, vocês são careta. Eu sou careta mesmo. Sou careta segundo a palavra de Deus. Tem que andar conforme a palavra de Deus. Não precisa de nada além disso aqui. Diga para o seu irmão, você não precisa de nada além da Bíblia.
Nada. Ah, porque vamos fazer aquilo outro, não precisa de nada, está tudo aqui. E olha a resposta de Deus para o sincretismo naquele tempo, versículo 40. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Parece uma decisão muito radical. Mas não foi. Por quê? O mal tinha que ser eliminado pela raiz. E Elias não tomou aquela decisão por conta própria. Elias era um homem de Deus e que baseava todas as suas decisões em orientação divina. E a orientação de Deus é destruir todos aqueles que arrastam o povo de Deus para longe dele. Que arrastam o povo de Deus para a idolatria. Está na palavra de Deus. Hoje em dia, a gente não tem que destruir matando as pessoas, senão, irmão, vai sobrar pouca gente no mundo. Mas nós temos outras atitudes a serem tomadas. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Esse você abre para marcar na sua Bíblia. Eu trouxe a canetinha dourada para marcar? Você não tem canetinha dourada nem colorida, não, irmão, para marcar a Bíblia? Assim, ó. A Bíblia fica linda, ela já é ouro puro, a gente bota mais ouro nela. Tem coisa na nossa Bíblia que a gente tem que marcar. Aí chega lá na parte de cima, para você não se perder, escreve o que é. Por exemplo, adoração, fé. Aí você escreve. Quando alguém te chamar para falar alguma coisa, você já tem um monte de coisa preparada na palavra. Aleluia. Eu estava falando com a Suelen. Eu botei uma playlist lá para ouvir, aí fiquei lá um tempo, mesmo sem eu estar prestando atenção, e comecei a me ouvir. Eu falei, nossa, eu falo umas coisas tão esquisitas, né? Acho que eu sou um pouquinho esquisita. Mas também você deve ser. Você está aqui na igreja? Né? Uma pastora esquisita, você deve ser, no mínimo, um pouquinho esquisito, igual a mim, né? Glória a Deus, que você continue esquisita assim, desse jeito. Jesus chama assim mesmo, né, Claudete? Muito esquisita. Então, Romanos 16. Irmãos, os presbíteros dessa igreja são esquisitos, não são, não? Aí. Tudo doido, irmão. É porque para andar do lado dos pastores tem que ser nessa vibe. Mas vamos voltar aqui para o estudo, que não tem corte. Aleluia, Deus abençoe a sua vida. Romanos 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Opa! Mas é meu amigo, não deve ser. Ah, é meu colega, vai comigo tomar café de tarde? Não pode. Ele está vindo por aí, você faz o quê? Ops! Você vai para o lado de lá. Não olha para o lado, mas tem alguém que você conhece que está aqui, que promove dissensão, promove... Não olha para o lado, mas bota na tua cabeça, tem que desviar dele. E se é você que promove dissensão, promove confusão, está sempre querendo botar lenha na fogueira, vou dizer para você, cuidado, porque Deus, quando vai tirar do meio, Ele tira com mão forte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Olha a recomendação do apóstolo para nós. Porque ninguém vai jogar profeta nenhum no rio Quizon. Aleluia. As crianças são abençoadas, glorificando ao Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento,
ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Tem que eliminar o mal pela raiz. Se afasta daquele que pode te afastar do Senhor. Bem, o desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal foi muito além de uma luta entre o bem e o mal. Ele estava ali mostrando quem de fato era o verdadeiro Deus. Quem de fato merece toda a adoração. Era isso que Elias estava querendo mostrar. Então, irmãos, mais do que a gente mostrar para o povo que o mal está vencendo, nós precisamos mostrar quem é Deus. E isso vai ser visto através da nossa vida, do nosso testemunho. Lembra dos discípulos subindo ao templo, na hora nona, chega lá a porta formosa e o mendigo pede, me dá aí uma moedinha. Me dá um dinheiro porque eu estou passando necessidade. A igreja tem que ajudar? Tem, mas antes disso, a igreja precisa mostrar quem é Deus. E eles chegaram e disseram, olha para nós. Porque no mínimo ele estava olhando para baixo, pedindo. Ei, levanta o olhar e olha para nós. Você quer alguma coisa do Senhor? Olha para a minha vida, porque a minha vida tem coisa para acrescentar à sua. Olha para mim. A gente precisa aprender a dizer isso para o mundo. Olha para mim. Mas quem é você? Sou serva do Senhor, lavada e remida pelo sangue de Jesus, ungida pela unção do Espírito Santo. Não ache que você é qualquer coisa. Você foi comprado por alto preço, então você tem valor. Aleluia! Todo aquele movimento era para fazer o povo a retroceder seu coração, voltar para o caminho do Senhor. Mas Elias precisava tratar o pecado como pecado. A gente não pode esconder o pecado, ou disfarçar, ou amenizar. Pecado é pecado. Pecado, pecadinho, pecadão, não existe isso. Pecado é pecado e nos conduz ao inferno. É isso que a palavra de Deus diz, e a gente quer amenizar. É igual quando chega uma pessoa e diz, não, eu estava no mundo e fiz isso, fiz aquilo, matei, roubei, não sei o quê, mas Deus estava comigo. Fala sério, irmão. Deus intervém porque tem uma igreja que ora por situações, tem familiares que oram, porque a palavra de Deus diz que Deus não ouve a ímpio. Mas tem um povo que ora pelo ímpio, e Deus se move por causa da oração. Nós estamos num período de oração. Segunda-feira tem oração nessa igreja 18 horas. Quarta-feira, relógio de oração 24 horas. Sexta-feira, jardim de oração 18 horas. Você quer que alguém que seja ímpio receba a visita do Senhor? Venha orar por essa pessoa. O poder de Deus pode mudar a vida de qualquer um. Aleluia. Para a gente fixar essa ideia do sincretismo religioso, Steven Sampson, ele escreveu, e o texto vem agora aí na tela para você me acompanhar no slide 92. A verdadeira batalha que se trava contra o espírito de Jezabel é pelo controle das pessoas. O que esse espírito deseja é dominar e controlar o povo de Deus. Se não formos pessoas decididas, ficaremos fascinados por esse espírito. Exaltar a posição em vez do caráter é uma descrição sucinta do que são suas intenções. Jezabel apoia organizações religiosas e políticas e é bastante influente sobre elas. Embora seja religiosa,
ela dirige seu falso poder contra o verdadeiro fluir profético de Deus. Ela odeia os profetas e todo ministério profético. De maneira mais específica, odeia o arrependimento, a humildade e a oração intercessória, porque destroem suas fortalezas de orgulho e rebelião. Aleluia. Dou graças a Deus, porque essa é uma igreja que ora. Porque essa igreja, através de sua oração, pode derrubar as fortalezas de Jezabel. Aleluia. Bem, mas vamos continuar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, o slide é o 93. Diz assim o texto: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Vamos falar da chuva. A causa da chuva foi removida. Simbolicamente, ali já estava removida. Mas ainda restavam muitos santuários espalhados por todo o território de Israel. Afinal de contas, ainda tinham 400 profetas ativos, trabalhando por aí. E Elias manda um aviso para Acabe: sobe, come e bebe. Acabe foi fazer isso. Esqueceu da seca, porque a chuva ainda não tinha chegado, esqueceu da fome. Mas ele teve a certeza que Yahvé tinha removido aquela maldição sobre a nação de Israel, porque ele viu a manifestação do poder de Deus. E ele foi comemorar. Foi fazer uma boa refeição, porque o profeta disse: vai e come. Chamou os amigos, certamente, para comer com ele. Mas, fosse como fosse, ele estava celebrando a vitória. A chuva já estava vindo à distância. E com grande força, ela chegaria até ali. E o profeta fala das primeiras chuvas que chegariam ali. Uma abundante chuva. Em Israel, existe apenas 2 períodos. Existe o período de chuva, que acontece no outono e no inverno. E existe o período seco, que é primavera e verão. E nos tempos bíblicos, os agricultores se baseavam nessas chuvas, que aqui tem o nome Seródia e Temporã, para plantar e para organizar a colheita, a safra, o momento de fazer as coisas certas. A chuva temporã, a gente leu aqui, das primeiras chuvas, é chamada temporã, ela é chamada Iorê na Bíblia. Iorê vem da palavra, vai gerar a palavra temporã. Já ouviu falar de filho temporão? Quem já ouviu falar isso? Diga eu. O que é o filho temporão? Ela é a filha temporã. O que é o filho temporão? Aquele filho que é raspa de tacho, né? Aquele filho que você nem ia mais ter filho e ele aparece. Tchum. É aquele que chega por último, chega no finalzinho. E aí, a Bíblia vai falar das primeiras chuvas e vai falar da chuva temporã, que era aquele momento que Elias estava vivendo. Não havia chuva para a semeadura. E vai dizer as primeiras chuvas. Coloca o slide 94. A Bíblia menciona a chuva outonal, quer dizer, do período de outono, como chuva temporã ou anterior. Então, anterior a quê? A colheita, certo? E a chuva primaveril, que é da primavera, ou a chuva seródia, ou posterior, que eram prometidas por Deus como bênção para os israelitas fiéis.
Então, a chuva temporã, a chuva outonal, ela vinha na época do mês de outubro, mais ou menos por ali, e era ansiosamente aguardada, porque era logo depois do verão, da seca. E eles aguardavam a chuva temporã, porque ela ia umedecer aquela terra ressecada. E eles iam poder afofar a terra para poder semear. Então, logo após aquele período de seca que eles estavam vivendo, a chuva que Elias estava pedindo era a chuva temporã. A chuva serôdia vai vir mais tarde, lá para o mês de abril, que é a chuva que vai dar crescimento aos frutos, preparando-os para a colheita. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 5. Jeremias 5. Vamos ler o versículo 24. 5:24 de Jeremias. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, quer dizer, a anterior e a posterior, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Quem era que dá a chuva? Quem é que dá a chuva? Estava no momento de seca. E Elias estava pedindo chuva. Chuva para o povo de Israel era algo muito espetacular. E era Deus quem dava. Depois de uma grande seca, Deus mandava a chuva temporã para preparar a terra, para que a terra pudesse ser cultivada. E o que isso representava para os judeus? A recordação de que Deus agia no tempo certo. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus age no tempo certo. Foi a coincidência, irmãos? Acabar o período da chuva na época, acabar o período da seca na época da chuva temporã. O ano se passou, 2 anos se passaram, 3 anos se passaram sem que a chuva chegasse. Eles estavam dizendo: Deus dá a chuva temporã, mas Deus não deu. Só que agora Deus estava de novo disposto a abrir o céu sobre aquela terra ali, para a renovação da terra. Era isso que eles entendiam. A chuva temporã que Deus manda é para a renovação da terra, para que nós sejamos renovados na nossa prosperidade, na nossa alimentação. E isso acontecia porque o povo reconhecia que a dádiva era de Deus. Olha o que Elias estava pregando sem precisar abrir a Bíblia, que nem tinha, mas sem precisar abrir os textos bíblicos para pregar para aquele povo. Através de sua fala, Elias estava trazendo à memória daquele povo tudo que Deus já havia falado com eles. E mais interessante que a chegada da Iorê, da chuva temporã, sempre era prevista para depois do Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão judaico, onde até hoje todo o povo se reúne para expressar ao Senhor o arrependimento, a necessidade de perdão, o reconhecimento da dependência de Deus. É o Yom Kippur. E a chuva sempre chega depois do perdão, depois do arrependimento. Você está entendendo, irmão, que Deus tem chuva para a nossa vida? Mas que antes tem um processo para fazer, tem um altar para ser consertado, tem um desafio para ser feito, tem o perdão a ser pedido e recebido. Para nós cristãos, essa chuva tem um significado muito especial, porque vai falar
do retorno de Jesus Cristo. E para alguns outros vai falar do derramamento do Espírito Santo, principalmente do Pentecoste que aconteceu na época, logo após Jesus ir para o céu. E aí, em Tiago 5, abra a sua Bíblia, versículos 7 e 8. Aleluia, aleluia. Tiago 5, 7, 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Digo obrigada, Senhor. Aleluia! O Senhor está derramando a chuva temporã sobre sua igreja, porque a sua vinda está próxima para a grande colheita. Glória a Deus! O lavrador, irmãos, enquanto está esperando o fruto crescer, está esperando pegar ali aquela semente, pegar e começar a frutificar, ele não vai para casa e vai descansar, não. Ele fica ligado, ele fica atento, esperando a coisa acontecer, vigiando, para que não venha alguém e destrua a colheita, para que não venham outros e tomem o trabalho de sua mão. Jesus está voltando. Enquanto ele não volta, o que você tem que fazer? Ficar ligado. Fica ligado. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou para acontecer. Olha para o mundo e veja, está pronto para a colheita. No tempo certo. Há muito trabalho. Há muito trabalho para ser feito. E o lavrador vivia da certeza de que Deus mandaria a chuva no tempo certo. Nós temos a certeza que Deus chegará no tempo certo. Não adianta a gente querer acelerar nada. Não adianta a gente querer retardar nada. No tempo certo, Ele vai voltar. Então não viva como se a volta de Jesus estivesse tão longe ou nunca vai acontecer. Viva como se a volta de Jesus fosse ser amanhã. E enquanto Ele não volta, você faz o quê? Bota o pano de fundo aí. É tempo de grande... A gente vai para casa para descansar. A gente vai para casa achar que isso vai acontecer automaticamente. Elias não podia ter orado em casa e ter dito, Senhor, abre a janela do céu. Mas Elias foi mostrar ao povo, Elias foi pedir a chuva temporã. Tem colheita para nós, irmãos. Tem chuva do céu descendo sobre nossa vida. Para quê? Para uma grande safra. Aleluia. Glória a Jesus. O rei virá no tempo certo. Vamos continuar, que a gente vai acabar o capítulo 18 hoje. Versículo 42. E Acabe subiu. Versículo 42 do capítulo 18 de 1 Reis, que esse é o nosso texto base. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Acabe foi festejar. Mas Elias tinha que continuar orando até a chuva descer. E aí ele ficou aonde estava? Não, ele subiu um pouco mais. Diga, não adianta ficar só onde você está. Tem que subir mais. Está na sua vida, está bom do jeito que está? Não, tem que subir mais. Já chegou onde você queria no ministério? Não, tem que subir mais. Mas o Senhor já disse que a vitória está garantida, mas tem que subir mais. Para você manter o ruído da chuva. Depois daquela oração fervorosa de Elias e da vitória que Deus tinha dado, dizendo que ia mandar, Elias vai
sobe mais, se ajoelha e coloca o rosto entre os joelhos, encostando na terra. Era aquela terra que precisava da bênção do Senhor. Ele coloca em humildade o seu rosto encostado naquilo que precisava da ação de Deus. Aonde a chuva ia cair, ia amolecer a terra, preparar a terra para a colheita. Era o espírito de oração. Sabe quando a gente fala espírito de oração? É algo muito mais intenso do que apenas uma oração que a gente faz. Uma oração pública ou uma oração na intimidade do nosso quarto. A gente, às vezes, precisa ser revestido do espírito de oração e tocar o solo que precisa da bênção do Senhor com o nosso rosto. Tiago 5,16, a parte B, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, significa que tem coisa que não está acontecendo porque os justos estão economizando na oração. Abra sua Bíblia, Tiago 5, vamos continuar lendo, Tiago 5. Nós lemos a segunda parte do versículo 16. Aleluia. Eita, Jesus. Olha os versículos, vou ler a segunda parte do 16 e vou continuar para o 17 e 18. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Por que Elias pôde, nós não? Porque Elias vivia comunhão intensa com o Senhor, pela palavra e pela oração. Nós precisamos da palavra, porque é ela que alimenta. A oração vai nos levar à intimidade com Deus. E aí, irmãos, os resultados da nossa oração serão muito maiores do que o que nós podemos pensar. Muito mais intenso. Para finalizar, finalizando 43? Nossa, tem muita coisa ainda, não sei se consigo chegar lá, mas slide 95, vamos abrir. Vamos continuar lendo agora o versículo 43. E disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então ele disse: torna lá 7 vezes. Elias fez uma oração fervorosa e teve uma indicação de que sua oração seria respondida. Mas ele mandou o servo verificar. Olha para o Mediterrâneo, não sei se você se lembra, eu mostrei onde fica o Carmelo, na pontinha assim em Israel, lá no norte, voltado para o mar Mediterrâneo. E ele manda o servo, vai lá e olha para ver se tem sinal de chuva. Porque, irmão, enquanto o sinal não chegar, continue em oração. E o rapaz foi e não viu nada. Tem nada não. Deus não respondeu. Deus disse ali que ia mandar chuva, mas não respondeu. Não, ele tinha certeza que Deus, quando fala, cumpre. Aí o rapaz voltou e disse assim: não, não tem nada não. Ele continuou orando e disse: vai lá e vê de novo. O rapaz volta: não tem nada. Céu limpinho. Eles continuou orando e falou: vai lá de novo. Caraca, vou de novo olhar o céu. E ele disse assim, não mandou só assim: olha para o céu aqui, vê se tem alguma coisa. Isso Elias estava fazendo. Elias mandou aonde? Vai lá em cima, mais acima do que onde eu estou. E olha para o mar, olha por cima assim, para ver Deus agindo. E ele foi 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E nada, até que ele foi a 7ª vez. Essa cena parece com a ação humana, né, irmãos?
A gente quer sempre sinal, quer sempre indicação, não basta acreditar só na palavra de Deus. Mas Elias fez um propósito. Imagino eu. Senhor, enquanto a chuva não chegar, não vou parar de orar. A vitória está demorando a chegar, irmão? Enquanto não chegar, não pare de orar. Faça a manutenção da sua oração. Tem gente que escreve um pedido de oração e depois esquece. Aí diz assim, irmãos, eu nem lembrava mais do que aquilo. Aí aconteceu. Você lembra do seu projetando para 2024? Você olha de vez em quando a cópia do seu projetando? Eu nem lembro tudo que eu escrevi. Se você não lembra, você quer que Deus lembre por você? Se você não dá importância devida, você quer que Deus dê importância a uma coisa que para você não tem importância? Quando a gente ora aqui, pelos pedidos de oração, os nossos projetos estão ali. E a gente ora, Senhor, olha o projetando do seu povo. Aí você diz assim, que foi mesmo que eu pedi, hein? Nem é importante, porque eu não lembro mais. Continue buscando ao Senhor. E o jovem, o servo, foi lá olhar o mar quantas vezes? 7. 7 vezes. Coloca o outro slide aí. Ou esse mesmo, né? O número 7 na Bíblia simboliza a perfeição de Deus e indica a conclusão de um ciclo, representando algo completo e finalizado. Vou ler de novo. O número 7 na Bíblia simboliza a perfeição de Deus e indica a conclusão de um ciclo, representando algo completo e finalizado. Desde a criação do mundo em Gênesis, onde Deus descansou no 7º dia, até as referências no Apocalipse. O número 7 aparece repetidamente, simbolizando plenitude, perfeição e santidade. O uso do número 7 reflete a ordem e a perfeição de Deus, destacando a conclusão de ciclos importantes. Deus estava finalizando um ciclo ali naquele momento. E 7 vezes o rapaz teve que subir o monte. Já subiu quantas vezes, irmãos? Tem que dar 7. A gente vê o número 7 na criação de Deus, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A gente vê em Noé, quando ele constrói a arca, que ele foi orientado a levar 7 pares de animais limpos. A gente vê em Êxodo o mandamento de descansar no 7º dia. Irmãos, depois eu vou falar sobre o descanso, quem sabe um dia, né? Porque a gente trabalha e nunca descansa. E aí, quando acontece alguma coisa no nosso físico, a gente reclama com o Senhor. A gente vai ver Naamã, que foi orientada a mergulhar. Por que não podia ser só 6? Porque precisava fechar um ciclo, um trabalho completo do Senhor. Daniel foi lançado numa fornalha aquecida quantas vezes? 7 vezes. Para mostrar que só quem podia livrar da fornalha aquecida 7 vezes era o Deus soberano. Muitas coisas acontecem com o número 7 na Bíblia, e a gente não vai ler todos eles, nem indicar, porque fica difícil. Mas o número 7 também aparece com os seus múltiplos. Isso para dar intensidade em determinadas coisas. Quando Jesus fala em perdoar, ele fala em perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. O Senhor está dando uma ênfase ao perdão. Você não vai perdoar só 7 vezes ao dia, mas 70 vezes 7 vezes ao dia. Dá quanto? 490.
Quando o Senhor vai falar do castigo que iria dar a Israel, falando através de Daniel, ele fala das 70 semanas de Israel. Jeremias vai falar a mesma coisa, dos 70 anos de cativeiro, 7 vezes 10. O ano de jubileu, que vai fechar o ciclo, 49 anos. Aí entrava o ano do jubileu, é 7 vezes 7. Então, o símbolo do número 7, cancela aqui, meu filho. Ixi. O símbolo do número 7 vai nos mostrar a intensidade do poder e da ação de Deus, mas é um símbolo. Olha para o teu irmão e diz assim, é um símbolo. Você agora não vai jogar na loteria no número 7, né, irmão? Nem vai dar 7 pulinhos na beira do mar, né? Sangue de Jesus tem poder, controla isso, irmão. Deu bug aqui. Então, Deus estava mostrando ali que um ciclo estava se fechando na vida de Israel. Quando um ciclo fecha na nossa vida, o que acontece? É porque o outro vai se iniciar. Foi bom o que aconteceu com você até agora? Oxe, que coisa legal, como Deus te usou. Mas Deus está fechando esse, porque Deus tem um ciclo mais intenso. É mais intenso, é mais poder, é mais chuva. Aleluia! Deus quer dar mais, a gente é que fica economizando. A gente fica dizendo, Senhor, não, só até aqui, porque não dá mais. Deixa eu ver se eu consigo falar mais alguma coisa aqui hoje. Abre Mateus 7, já que a gente está falando de ciclo. Mateus capítulo 7, que a gente já sabe que 7 não é o número da sorte, mas é o número da inteireza. As orações de Elias era para a chuva descer e ele estava já ouvindo o som de uma chuva. Mateus 7,7 nos ensina dizendo que pedi e buscai e batei e, mas para abrir tem que, para encontrar precisa procurar, para receber precisa pedir. O que está nos ensinando aqui? Você pode receber aquilo que você precisa, mas você precisa pedir. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele quer te ouvir. Tem coisa preparada para você, tem bênção separada para você, mas você precisa encontrar. Tem porta aberta na sua vida, mas você precisa bater. Irmãos, a oração vai ser respondida, mas você precisa de uma atitude pessoal para que aquilo continue acontecendo, não seja bloqueado no mundo espiritual. Daniel orou 21 dias e a gente esquece por que Daniel orou. Mas Daniel só parou de orar porque o anjo do Senhor chegou com a resposta. Então, persiste na oração. Olha para o seu irmão e diga, persiste na oração. Persiste porque agora não dá para continuar. A gente para até aí e depois finaliza o capítulo 18. Porque senão a gente vai ultrapassar o tempo. Você pode pegar a sua Bíblia, trazer para perto do seu coração, fechar os seus olhos. Com os olhos da fé, você pode olhar agora o Senhor aqui entre nós, entronizado no meio da sua igreja. Aleluia. Pai querido, nós agradecemos pelo seu cuidado, porque o Senhor tem nos dado essa palavra para nos alimentar, para nos corrigir, para nos orientar. Senhor, e essa palavra tem entrado profundo no coração da sua igreja.
Oh, como tem entrado no meu coração, porque também faço parte da sua igreja. E nós estamos aprendendo, ó Deus, esse tempo de Elias que anda se repetindo na nossa vida agora. Senhor, nos levanta como Elias. Um homem como nós, sujeito a mesmas paixões, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas ele não arredou o pé de estar junto ao Senhor, de andar dirigido pela Tua palavra, de manter intimidade com o Senhor através da oração. E o Senhor manifestou-se de modo espetacular, de modo sobremaneira surpreendente, Senhor. E nós queremos pedir que possamos ter essa intensidade de oração para mover o Senhor, para mover os céus, para mover a chuva temporã, para amolecer esse solo duro do coração dos homens que se desviam do Senhor, que falam o Teu nome, mas não querem proximidade. Senhor, que nós estejamos prontos para a grande colheita, para sermos trabalhadores. Senhor, e não é fácil trabalhar durante o sol, trabalhar durante a chuva, mas quando o tempo da colheita chega, Senhor, precisa ser cortado o fruto, precisa ser juntado o fruto, precisa ser entesourado o fruto, para que não se perca. Porque o Senhor virá no tempo certo. A ordem do Senhor é para o tempo certo. E esse tempo se chama 2024, é o tempo para colher. É o tempo para suar, é o tempo para colocar os moles nas costas, para carregar, voltando, sorrindo, com o peso da bênção que o Senhor deu. Continue tratando a sua igreja, Senhor, que a sua glória sempre esteja presente entre nós, que nada nem ninguém venha ofuscar a sua presença e o mundo possa ver em nós o Senhor, o testemunho de um Deus vivo, forte e poderoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?